Oi, pessoal. Bom, vou falar um pouquinho aqui sobre um visto que foi muito utilizado no Reino Unido há tempos atrás, em outros países da União Europeia também, que é o visto de noiva. Hoje em dia eu não aconselho muito a fazer esse tipo de visto, porque só terão 6 meses de estadia no Reino Unido, não é mais que isso. E assim, eles complicam muito para conceder esse visto e gasta bastante, tem um gasto, um custo. Então não aconselho muito a aplicação desse visto, a não ser que não haja outra solução, que já tem um casamento já marcado, né, no país onde você vai viver. Se for no Reino Unido, por exemplo, pode vir da entrada no processo de casamento, iniciar pelo menos e voltar para o país de origem, aí sim pedir o visto de noiva. Mas eu acho que é meio que uma perda de tempo. O ideal é fazer o casamento por procuração e aí volta para o país de origem, se for o cônjuge britânico, para aplicar o visto já de esposa. Porque aí faz uma coisa só, né? Não há necessidade de 2 gastos para a mesma coisa, praticamente a mesma coisa. E agora, como muitas pessoas já sabem, o visto de casada para uma cidadã não britânica, não europeia, na verdade. Não europeia não, mas enfim, para países que não estão na União Europeia, o aplicante tem que aguardar no seu país de origem e tem sim que falar um nível de inglês básico, mas tem que falar um pouquinho de inglês para ter o visto. Agora, para se casar com um britânico, você não precisa falar inglês, não confunda uma coisa com a outra. Então, tem muita gente confundindo aí vermelho com laranja. Então, não é assim. Curiosamente, na Holanda acontece a mesma coisa, né? A Holanda ela tem um sistema bastante seletivo para conceder vistos, principalmente os de casamento, de esposa, né? Spouse visa, esposa ou marido. E também os vistos de familiar para viver na Holanda, no caso spouse visa, tem que falar holandês básico, né? Mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. Agora, a outra alternativa para quem não quiser ou não puder ainda falar a língua do marido, da esposa, é aplicar o visto por outro país da União Europeia, porque aí entra a lei da União Europeia e não a lei nacional daquele país, né? Se casou com um britânico e não quer aplicar desde o Brasil, porque acha que o inglês ainda não está bem, se o britânico tiver a condição de se mudar para um outro país da União Europeia, conseguir um trabalho, ele pode morar em Portugal, na Irlanda, por exemplo, né? Na República da Irlanda, não na Irlanda do Norte. E aplica o visto da esposa por lá, ela não vai precisar falar inglês. Mesma coisa o holandês. O holandês pode morar num outro país, na Alemanha, na Bélgica, e aplicar o visto da esposa por lá. Por quê? Isso não é nenhuma mágica, isso não é nenhum favor, né? É porque aí não é aplicada a lei, no caso eu estou falando da Holanda e Reino Unido, não vai ser aplicada a lei local que exige o básico da língua. A Alemanha também agora passou a exigir, né? Aos pouquinhos os países estão exigindo mais. Mas com a União Europeia, o que regula é a lei da União Europeia. E a lei da União Europeia diz que o europeu e seus familiares, eles têm direito ao free movement. Então, se o europeu se muda, ele tem direito de trazer um familiar com ele. E aí, na lei europeia,